Olá, meus queridos, vamos então à nossa videoaula referente ao nosso encontro síncrono de sexta-feira, quando nós tratamos do calor, do trabalho e da primeira lei da termodinâmica. Então, vamos lá. Então, nós iniciamos falando a respeito dos objetivos de estudo da termodinâmica, né? Então, a gente costuma separar em dois grandes objetivos, né? Sendo o primeiro o estudo das trocas de energia, que acompanha a ocorrência de processos diversos, né? Então, tudo que acontece, né, acontece com troca de energia, né? Ou a partir da liberação de energia ou a partir da absorção de energia, né? Então, a termodinâmica tem como um de seus principais objetivos, né, fazer a quantificação, né, compreender, né, essas trocas de energia que acompanham a ocorrência dos processos diversos, né? Por exemplo, né, a energia envolvida no movimento de um pistão devido à expansão ou contração de um gás. E aqui nesse GIF a gente tem justamente, né, a representação disso. Aqui a gente tem o gás sendo aquecido e com isso se expandindo, provocando então o deslocamento dessa peça, né, que transmite movimento para uma outra peça, que acaba provocando, né, o movimento de uma outra parte. Ou seja, esse processo de deslocamento, ele está relacionado, né, a essa expansão gasosa que ocorre por conta de uma troca de energia, né? Então, a termodinâmica tem como um de seus principais objetivos de estudo fazer uma avaliação dessas trocas de energia, né, associadas aos processos diversos da natureza, da sociedade, enfim. Um outro objetivo de estudo da termodinâmica é justamente fazer previsões a respeito do estado de equilíbrio atingido em processos diversos, né? Então, a gente sabe que tudo que ocorre na natureza, né, ocorre visando atingir um estado que nós chamamos de estado de equilíbrio. Na verdade, não é visando ocorrer o estado de equilíbrio, né? A gente interpreta dessa forma. O fato é que as coisas ocorrem e tendem a atingir esse estado de equilíbrio. Então, por exemplo, uma reação química, esse gráfico aqui é conhecido nosso, né? Se nós temos uma determinada concentração inicial de reagentes, ao longo do tempo essa concentração cai, enquanto a concentração dos produtos sobe, isso é óbvio, né? Porém, a partir de um certo tempo, não se observa mais mudança, né? Não se observa mais aumento na quantidade de produtos e nem redução na quantidade de reagentes, né? Essa condição de estabilidade em termos de composição, né, é chamada de equilíbrio químico, ou seja, né, uma das possibilidades, um dos objetivos da termodinâmica é descrever esse estado de equilíbrio, né, permitindo que a gente seja capaz de concluir a respeito dessa composição, né? Então, quanto permanece em equilíbrio de reagentes, né, o quanto é o máximo de produto que eu formo. Ou seja, né, esse é o segundo grande objetivo de estudo da termodinâmica, né, a avaliação dos sistemas em equilíbrio, sistemas químicos e sistemas físicos em equilíbrio. Então, o primeiro objetivo diz respeito à energia, né, a avaliação das trocas de energia, e o segundo objetivo diz respeito à condição de equilíbrio, tá? Então, falando um pouco sobre energia, né, o que é energia? Existe aquela frase pronta, né, na qual a gente tem a definição de que energia é a capacidade de realizar trabalho, né? E trabalho sendo então qualquer modificação, qualquer processo, qualquer transformação. Então, por exemplo, olha, o movimento dessas hélices, né? O deslocamento de carga de um ponto a outro, né, num condutor, né? O deslocamento dessa engrenagem aqui, né, mediante a transferência de movimento da água, né? Nós temos aqui, né, a mudança da aparência desse alimento, né, por conta, né, do ganho de calor, né, do ganho de energia que vem dessa chama, né? Então, a chama transfere o calor, que promove reações químicas, muda a aparência, muda o sabor do alimento. Ou seja, né, isso é energia, né? É algo que permite a ocorrência de processos, algo que acompanha a ocorrência dos processos, né? Desde, né, a movimentação de uma hélice, desde a transferência de carga num condutor, desde o cozimento, enfim, esses são só alguns exemplos. E
O nosso entendimento atual é que, na verdade, não existem diferentes energias. Na verdade, tudo é uma energia só. A diferença é a forma como ela se manifesta. Então, nós temos aqui uma animaçãozinha que nos permite ver, né, como a energia é algo único e, na verdade, como ela se interconverte em diferentes formas. Então, vejamos aqui essa animação, né, que mostra como uma forma de energia se converte na outra, né? O que é visual para a gente, que manifesta essa tal energia, acaba que, na verdade, se transforma, né? Uma forma se transforma na outra e a energia é algo único, né? Existe até aquela lei da conservação da energia, né? Que a energia não se cria, só se transforma, e de fato é isso que a gente entende, né? Há bastante tempo já. E isso a gente vai ver um pouco mais na frente, né? Uma das formas de enunciar a primeira lei da termodinâmica. O negócio está meio travado aqui, mas eu espero que vá, né? Vamos lá. Vamos ver. Qualquer coisa eu fecho aqui, depois a gente volta. Deixa eu fechar. E aí a gente volta e eu vou tentar clicar de novo, né? Opa, não é aqui. Vamos lá. É nessa aqui. Vamos lá, deixa eu projetar de novo. Deixa eu tentar clicar no link de novo. Vamos ver se agora vai. Tá um pouco travado, gente. Enfim, a gente viu isso, né, no nosso encontro síncrono. Eu vou deixar o link. Opa, tá indo. Vamos lá. Isso, é isso que eu quero, né? Sistemas, né? Então, olha aqui, nós temos uma menina numa bike, né? E essa bike é acoplada aqui a essa parte que move, que se move, que está acoplada a uma resistência, que está acoplada a uma amostra de água, né? Da qual a gente pode determinar a temperatura. Vamos então colocar essa menina para andar de bicicleta, né? Então olha o que está acontecendo, né? Conforme a menina anda de bicicleta, né? A gente está observando essa parte se mover, né? Estamos observando que ela está ficando cansada, né? Ela está gastando energia, ela pediu até para ser alimentada. Vamos alimentá-la e aí com isso ela continua andando, essa parte se move, a resistência se aquece, a água se aquece, inclusive se vaporiza nessa animação, né? Então aqui vamos colocar os símbolos de energia, né? Deixa eu alimentar mais um pouco a menina. E aí então, né, os diversos nomes que a gente dá para essa energia, né? Então aqui a energia química, né, conforme ela se alimenta, os alimentos são metabolizados, a energia liberada, ela consegue se mover com essa energia, que é transmitida aqui por meio desse movimento como energia mecânica, que vem aqui, né, se transferindo como energia elétrica e acaba se convertendo em energia térmica, faz a água se aquecer e finalmente se vaporizar. Ou seja, essa animação ilustra pra gente que energia é algo único, né? Porém, se manifesta de diferentes formas e por isso a gente dá nomes diferentes, mas é algo único, tá? Então, voltemos lá à nossa aula, né? Aos nossos slides. Então, passando desse slide do que é energia, das formas de energia, né? Da interconversão entre essas formas, né? Entendendo que são só maneiras de nomear algo único que é energia, né? Então, passemos agora para falar, né? Para refletir sobre calor, né? A gente, quando pensa em energia, logo pensa em calor, logo pensa em trabalho. Então vamos relembrar, né, definir melhor essas coisas, né? Então, calor, né, símbolo Q, já está vermelhinho, né? É uma terminologia utilizada para se referir às transferências de energia motivadas por diferença de temperatura e que provocam variação de temperatura ou de estado físico, né? Então, é aquela coisa que a gente já conhece, né? Corpos com diferentes temperaturas, se postos em contato, tendem, né, a mudar as suas temperaturas e atingir uma temperatura intermediária, né? E nesse processo a gente fala que, na verdade, o que houve, né, para que essas temperaturas mudassem e se atingisse uma temperatura intermediária, o que houve foi uma troca de energia. E nós chamamos essa troca de energia de calor, né? Então, calor a gente usa para designar trocas de energias motivadas por diferença de temperatura e que, consequentemente, provocam variação de temperatura ou até mesmo de estado físico, né? Convencionalmente, mais que indica que o sistema recebe energia
e menos que o sistema perde energia, né? A gente costuma usar o termo, né, ganha energia na forma de calor, né, perde energia na forma de calor, mas, né, sabemos que energia é algo único, né? A gente usa símbolos, nomes diferentes somente para designar, né, a forma como ela se manifesta, tá? Então isso é convenção, né? Toda vez que a gente faz um cálculo, uma estimativa, né, uma conta para calcular essa quantidade de calor, se esse sinal sai positivo, isso indica que o sistema recebe energia. Se sai negativo, que o sistema perde energia, tá? Então, ainda no que diz respeito a calor, né, nós temos aí, né, que essa troca de energia, né, faz a temperatura variar e pode fazer o estado físico mudar, né? Então, com isso a gente define duas formas de calor, né? O calor sensível, dois termos para designar o calor, né? O calor sensível, que é quantificado através dessa expressão, onde nós temos aqui, né, esse dQ representando essa diminuta troca de calor, esse N representando a quantidade de matéria, o C barra, né, uma propriedade chamada capacidade calorífica molar, e esse dt representando a variação de temperatura. Então, qual é a nossa interpretação? Né, para provocar uma certa variação de temperatura numa certa quantidade de matéria, eu tenho que, né, trocar uma certa quantidade de calor, né? E, na verdade, essa quantidade de calor é proporcional a essa quantidade de matéria e proporcional à variação de temperatura que eu quero imprimir, né? E para que essa proporcionalidade vire uma igualdade, a gente insere, né, alguma coisa, né? A gente já sabe como fazer isso, né? E aí, a propriedade, né, que permite a obtenção de uma igualdade é justamente esse C barra, capacidade calorífica molar, né? Vejamos qual é a interpretação desse C barra, qual o significado desse C barra, né? Então, daqui eu vou isolar esse C barra, né? Isso, né? Então, dQ sobre N dt igual ao C barra, né? Então, vejamos aqui, a quantidade de calor, variação de temperatura, quantidade de matéria. Quando eu substituo valores aqui e acho um valor, né, acho uma resposta, eu tenho essa resposta, por exemplo, na unidade caloria por mol por grau Celsius, né? Então, imaginem que eu tenho essa quantidade de calor, né, expressa em caloria, esse número de mols, obviamente, essa quantidade de matéria em mol, e a variação de temperatura, por exemplo, em graus Celsius. Então, a nossa interpretação é que esse C barra, essa capacidade calorífica molar, né, corresponde à quantidade de calor necessária para que 1 mol de substância eleve a sua temperatura em 1 grau. E aí vai depender da escala de temperatura utilizada, tá? Mas, de maneira genérica, esse é o entendimento, né? Isso é o que representa esse C barra, a quantidade de calor necessária para que 1 mol de substância eleve a sua temperatura em 1 grau. Obviamente, uma quantidade positiva, né? E a gente se pergunta, será que isso é um valor constante, né? Será que essa capacidade calorífica molar, né, é sempre igual? Será que é a mesma coisa a variar de 5 para 6 graus, né, do que de 27 para 28? Será que a mesma variação de temperatura independe da temperatura na qual a substância esteja? Eu respondo para vocês que não, né? Então, uma coisa é a gente promover o aquecimento, né, por exemplo, de 3 graus Celsius para 4 graus Celsius, né? Isso vai demandar para 1 mol de substância uma certa quantidade de calor, né? Considerando esse mesmo 1 mol de substância, né, que agora a gente queira fazer o aquecimento de 70 graus Celsius para 71 graus Celsius, né, a quantidade de calor, né, necessária não é a mesma, né? O que indica, então, que a capacidade calorífica molar não é um valor constante, mas sim uma função da temperatura, né? De modo que quando a gente faz a integração dessa diminuta quantidade, né, para obter a quantidade total, né, ao longo de uma variação de temperatura, né, a quantidade de calor que provoca uma variação de temperatura, quando a gente faz a integração, a soma para obter essa quantidade total, nós temos esse C barra dentro da integral, né, porque a princípio ele é uma função da temperatura, né? E se a minha integral é em dt,
né, se C barra é uma função da temperatura, eu não posso simplesmente colocá-lo para fora como uma constante, assim como eu fiz com N, né, a quantidade de matéria que é constante, uma vez que estamos tratando de sistemas fechados por enquanto, tá? Mas pode acontecer, né, que eu tenha aqui, né, uma quantidade de calor necessária para elevar de 3 a 4 igual a X, né, e necessária para elevar de 70 a 71 igual a X mais 0,0000001, enfim, né, X menos, né. Então, eu posso ter, de fato, para algumas substâncias, que essa capacidade calorífica molar ela não varia muito, né, independente da temperatura que se considere, né, de modo que eu posso, sim, em alguns casos, aproximar essa capacidade calorífica molar como, né, um valor constante, e aí daqui eu obteria a seguinte expressão, Q igual a N, C barra, saindo da integral, e a integral de dt gerando um ΔT, né? E aqui eu tenho uma forma mais simplificada para o cálculo da quantidade de calor, né? Que considera essa capacidade calorífica molar constante, tá? Então é uma opção, né? Depende do caso, na maioria das vezes é possível sim, né? Considerar esse valor como constante, mas a gente precisa entender que ele não é constante, ele é uma função da temperatura, tá? E considerando então, né, as trocas de energia, né, que promovem mudança de estado, né, chamadas de calor latente, nós temos essa expressão para a obtenção dessa quantidade de calor, né, que depende, obviamente, da quantidade de matéria e da transformação, né, da mudança de estado físico, né, em questão, né, de modo que esse L barra é o calor latente molar da mudança de estado físico, né. Então, pode ser sublimação, pode ser fusão, né, pode ser vaporização, enfim, tá? Importante, para gases, definem-se duas capacidades caloríficas molares. A capacidade calorífica molar a V constante, chamada de C barra V, e a capacidade calorífica molar a pressão constante, chamada de C barra P, sendo o C barra P, a C barra P, sempre maior que a C barra V, e para gases ideais, a relação entre elas é essa daqui, Cp igual a Cv mais R. Agora a gente se pergunta por que para gases tem duas capacidades caloríficas molares, né? Então vamos dar uma olhada nisso daqui, né? Imaginemos que a gente promova um aquecimento de uma amostra gasosa, né, composta por N mols de gás, né? Então aqui eu tenho, né, o aquecimento saindo do estado 1 para o estado 2, e a quantidade de matéria é a mesma, né? E imaginem que, né, eu faça isso, a V constante, e depois, né, eu faço a V constante, a P constante, desculpa. Então, a mesma quantidade de matéria, né? E aí o aquecimento está acontecendo, de forma que eu saio do estado 1 para o estado 2, né? E vamos imaginar que eu queira, né, aquecer da temperatura 1 até a temperatura 2. Só que primeiramente eu vou fazer isso considerando o volume constante. E na segunda possibilidade, eu vou levar também de T1 a T2, mas com a pressão constante. Notem que, para que a pressão fique constante, uma vez que o aquecimento está sendo promovido, né, com o aquecimento, a tendência, obviamente, né, é as moléculas se agitarem, né, e aí a pressão vai aumentar. Para que a pressão não aumente, é necessário que, né, o volume aumente. Então, vejam que nesse desenho de baixo, eu tenho sim, né, a mesma amostra gasosa, né, a mesma quantidade de matéria, mas de 1 para 2 aqui eu tenho uma expansão. Né? Isso é o que garante a pressão ficar constante. Né? Isso é o que garante a possibilidade da pressão se manter. Porque se o volume é constante, conforme o aquecimento acontece, a pressão aumenta. Tá? Então, nesse primeiro caso aqui, vai acontecer aumento de temperatura e aumento de pressão, uma vez que o volume está constante. No segundo caso, vai acontecer aumento de temperatura e aumento de volume, né, a fim de que a pressão fique constante. Né? Então, imaginem, qual é a quantidade de calor aqui? A quantidade de calor, obviamente, é proporcional à variação de temperatura. Se a variação de temperatura é a mesma na primeira situação e na segunda, né, então, em se tratando apenas, né, dessa forma como eu estou escrevendo a expressão de Q, seria a mesma coisa. Né? Mas a quantidade de calor depende da quantidade de matéria. Então, nos dois casos, né, é proporcional a N. Né? E depende também da capacidade calorífica molar. Né? Só que,
imaginem, aqui, para que a pressão fique constante, é necessário que eu injete calor, né, para aquecer, né, para mudar a temperatura, mas também para promover esse deslocamento aqui, que faz com que a pressão fique constante, porque a pressão só fica constante porque está havendo uma expansão. Então, nesse segundo processo aqui, a quantidade de calor é maior, né? Então, deixa eu escrever isso aqui de novo, né? Aqui agora, eu tenho que Q é igual a M C barra V delta T, né? Estou considerando aqui um C barra constante, Q igual a N C barra P delta T. Né? Vejam, a quantidade de matéria é a mesma, vou botar até QA e QB. Não, vou colocar o QV. Calor a volume constante, calor a pressão constante. Né? Não, as quantidades não são iguais, né? E não são iguais, né? Justamente porque nesse segundo caso aqui, né, além de ter que entrar calor para promover variação de temperatura, tem que entrar energia para promover a expansão, que garante a manutenção da pressão. Né? Então, só de pensar, de raciocinar a respeito da situação, a gente consegue verificar que o calor nessa segunda situação, a pressão constante, a quantidade de energia, é maior do que no primeiro caso. Né? Então, se a expressão é NC barra delta T, eu preciso diferenciá-las. Né? E para diferenciar aqui, o que vai diferenciar é apenas o C barra, já que delta T é a mesma e N também. Né? Então, daí a gente entende, né, que para os gases, né, realmente a questão de ter volume ou pressão constante faz diferença, as quantidades de calor são diferentes, né, e isso se expressa através da definição da capacidade calorífica molar a volume constante e da capacidade calorífica molar a pressão constante, de modo que o CP é sempre maior que o CV, né, de modo que ACP é sempre maior que ACV. Né? Porque num processo a pressão constante, a energia envolvida, né? Se eu penso no aquecimento, é uma energia que vai provocar a variação de temperatura, mas também permitir ao sistema que se expanda para que a pressão fique constante. Tá? Então, espero ter sido clara, né? Espero que vocês tenham entendido por que para gases faz diferença V ser constante ou P ser constante e como isso se traduz matematicamente na expressão do calor sensível, tá? A primeira unidade associada ao calor foi a caloria, definida como a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água a 14,5 graus Celsius. Né? Vejam aqui, né, que é a partir dessa temperatura, para levar em 15,5 1 grama de água, a quantidade de calor necessária é 1 caloria, tá? Então, essa é uma definição, né, que até nos remete, né, nos faz de fato pensar na questão de que a capacidade calorífica molar não é constante. Né? Na definição aqui está bem claro que é a quantidade de calor necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água e inicialmente a 14,5. Né? Então, se eu estou inicialmente a 99, né, e quero levar para 100, a quantidade de calor não vai ser 1 caloria. Né? Então, a capacidade calorífica molar não é constante, mas na maioria das vezes, né, a gente considera como sendo constante, né, para fins de cálculo. Falemos agora do trabalho, símbolo W, né, terminologia utilizada para se referir às transferências de energia que não são motivadas por diferenças de temperatura, né, podendo ou não provocar variação de temperatura. Né, a terminologia calor diz respeito, né, à transferência de energia motivadas, né, pelo fato de existir uma variação de temperatura, não tem como prender, né, espontaneamente vai haver uma troca de energia, essa troca de energia é chamada de calor. No caso do termo trabalho, né, o que motiva a troca de energia não é a variação de temperatura, é outra coisa, né, e aí pode ser qualquer coisa, né, diferença de potencial químico, diferença de pressão, diferença de potencial elétrico, enfim, né, então o termo trabalho é muito mais abrangente, ele envolve, né, várias trocas de energia. Né? Convencionalmente, né, seguindo a convenção para calor, né, apesar de algumas literaturas, né, trocarem a convenção, eu mantenho a convenção. Convencionalmente, mais W indica que o sistema recebe energia e menos W que o sistema perde energia. Tá?
Então, vamos falar do trabalho de expansão e contração, né? Contração com pressão é o termo mais comum de se utilizar. Mais à frente a gente vai ver outras formas de trabalho, né? Em Físico-Química 2, em Físico-Química 3, né? Então essa é uma das primeiras formas de trabalho que a gente vai pensar, né? Que tem tudo a ver com gases, né? Justamente porque os gases, né? Em função da diferença de pressão entre o meio externo e o meio interno, né? Eles ou se expandem contra o meio externo ou são contraídos pelo meio externo, né? Então esse processo espontâneo de deslocamento aí, né, gerando uma expansão, uma contração da amostra gasosa, esse processo espontâneo é chamado de trabalho de expansão ou contração, né? Então, esse processo é motivado, essa transferência de energia, né, esse processo, ele é motivado por diferença de pressão, já falei, né, diferença entre a pressão externa e a interna, né, e a expressão para quantificar a quantidade de energia envolvida é essa daqui, ó, dW igual menos pressão externa dV, né, onde esse dW representa, né, a diminuta quantidade de energia trocada nesse processo de expansão ou compressão, né, esse P, este, representa a pressão externa, né, e esse dV representa a variação de volume, né. Em função da diferença entre as pressões externa e interna, o processo de expansão e compressão pode ocorrer de duas formas, né? De forma reversível, quando a diferença de pressão é praticamente inexistente, e de forma irreversível, quando a diferença de pressão é considerável, né? O que representa, o que significam esses termos, né? Irreversível vai numa direção só, né? Então, imagine que eu tenha o gás, né, com pressão interna de 10 bar, e a pressão externa é 1 bar, né? Qual é o natural? Que esse gás se expanda contra a pressão externa, né? Até que a sua pressão se iguale à interna, né? Então ele vai sair de 10 para 1 bar, né? E não tem possibilidade de reversão, não tem possibilidade que o meio externo comprima para que ele volte ao 10 bar, né? Então a direção desse processo é única, né? Esse processo é dito irreversível. Já no caso onde não há diferença de pressão, né, considerável, existe a possibilidade, né, do processo se dar ali de maneira vai e vem, vai e volta, expande e contrai, né? Ou seja, porque não tem algo que motive, né, uma direção preferencial, né, de expansão ou de contração. Mais à frente a gente vai ver mais detalhes a respeito dos processos reversíveis e irreversíveis, tá? Então, a princípio, em se tratando da contração, né, e da expansão, é isso que tem que ficar na cabeça, né? O processo é dito reversível quando as pressões são praticamente iguais e é dito irreversível quando as pressões são de fato diferentes. Então, temos duas expressões possíveis para o cálculo da energia trocada, né? A energia trocada recebe o nome de trabalho. E se o processo pode se dar de duas formas, eu tenho duas expressões para o cálculo dessa energia, né? Uma chamada de trabalho reversível e a outra chamada de trabalho irreversível, né? Considerando o trabalho reversível, né, essa é a expressão base para o cálculo do trabalho, nós temos então que, a partir da diminuta quantidade da pequena variação, fazendo a integração, né, para obter a quantidade total e para obter a quantidade total associada à variação de volume, né? Se o processo é reversível, a pressão externa é muito parecida com a pressão do gás, né, de forma que eu posso substituir essa pressão externa pela pressão do gás. E essa expressão, então, assume esse formato. Vejam que a integração em dW não tem limites, né? Eu faço um somatório de pequenas quantidades. E a integração em dV tem limites, né? Porque eu saio de um estado inicial e vou para um estado final. Trabalho e calor não são funções de estado. Eu não posso dizer variação de calor, variação de trabalho. O que eu posso dizer é quantidade de calor e quantidade de trabalho, que levam à variação de temperatura e à variação de volume, tá? Então, não use jamais o termo variação de calor e nem variação de trabalho, tá? Então, né, essa primeira expressão chega nessa segunda, quando a gente assume, quando a gente substitui o fato da pressão externa ser praticamente a interna. Então, a equação 1 chega na equação 2 com esse formato aqui, ó. W igual a menos a integral de V e VF da pressão do gás dV. E a pressão do gás é uma função do volume,
né? De modo que eu não posso simplesmente tirar a pressão da integral, porque a pressão não é constante, a pressão é uma função do volume. Se a minha integral é em dV, qualquer função do volume precisa ser considerada dentro da integral, tá? Então, nos exemplos, a gente vai, né, nas listas, nos exercícios, a gente vai ver melhor, né, a respeito disso. Né? Então, imaginemos que eu tenha, né, um gás ideal. Qual é a pressão em função do volume? Né? Nós temos que, para um gás ideal, PV é igual a nRT. Né? Então, a pressão é nRT sobre V. Né? Veja, é uma função do volume. Né? A pressão é uma função do volume. Então, se eu substituo isso aqui dentro, né, eu tenho a integral de nRT sobre V dV. E eu preciso resolver isso para que eu obtenha a quantidade de trabalho. Tá? E se não for gás ideal, for um outro gás com uma outra equação de estado, não tem problema. A gente coloca a equação aqui dentro e resolve a integral. No caso do trabalho irreversível, né, quando a pressão externa é totalmente diferente da pressão do gás, né, é um valor constante independente da pressão do gás, aí sim, né, essa pressão externa sai da integral e eu tenho uma expressão mais fácil, né, onde eu tenho simplesmente o produto da pressão externa pela variação de volume. Tá? Então, integral de pressão externa dV, né, dW é igual a menos a integral de pressão externa dV, né, eu vou do volume inicial ao volume final. No caso que a pressão externa, né, sendo bem diferente da pressão do gás, ela é um valor constante independente do gás, e aí eu fico com menos pressão externa, a integral de dV, que é V, né, entre VI e VF, se transforma em ΔV, e chegamos então nessa expressão para o cálculo do trabalho irreversível, tá? Então essa é para o cálculo do trabalho de um processo reversível, quando, né, o que motiva o processo não é lá muita coisa, porque a pressão externa e interna são similares, né? E essa expressão para o cálculo do trabalho num processo irreversível, no qual o que motiva, né, o processo é a grande diferença de pressão entre meio externo e interno, por isso o processo é irreversível, ele vai numa direção, né, única, né, preferencial, digamos assim, tá? A unidade do Sistema Internacional para o Trabalho é o Joule, símbolo J, né, definido aí como produto de Pascal e metro cúbico, né? Então isso aí é basicão, mas às vezes a gente esquece, então relembrem, né, deixem no sangue aí, né? Um Joule corresponde ao produto de 1 Pascal por 1 metro cúbico, e aqui está o maravilhoso Joule, né? Aquele que fez experimentos bem importantes que culminaram no enunciado da primeira lei da termodinâmica, bem importante, né? Mais para frente a gente vai conseguir ver como essas coisas se casam, né, e chegam, né, a expressões de grande utilidade, né, que permitem a gente fazer a estimativa, cálculo da quantidade de calor envolvida numa reação, né, ou enfim, coisas desse tipo. Então, concluindo, já chegando na primeira lei da termodinâmica, né, a primeira lei da termodinâmica está aqui expressa. Todo sistema possui uma propriedade extensiva denominada energia interna, símbolo U, que no caso de sistemas fechados só varia caso ocorram trocas de energia com as vizinhanças, né? Então, se puder trocar energia, essa energia, essa suposta energia interna pode ser modificada, né? E aí, como as formas, né, de energia, né, podem ser desmembradas em calor e trabalho, né, nós temos que essa ΔU, esse DU, né, é a soma de dQ de dW, né, sendo esse DU a variação da energia interna do sistema, né? Então, se DU é igual a dQ mais dW para um sistema fechado, né, essa variação da energia interna ela pode ser zero, né, se não houver troca de energia do tipo calor e nem do tipo trabalho, né? Se não for possível ao sistema trocar energia, né, obviamente a energia interna dele não tem como variar. Uma outra possibilidade também, né, para essa energia interna não variar, né, é se esse dQ e esse dW, né, eles se interconverterem integralmente, digamos assim, né? Imaginemos que o sistema recebe calor, né, recebe energia, né, na forma de calor, digamos assim, e depois ele realize um trabalho, né, gastando toda essa energia, né, dessa forma, né, eu posso ter, por exemplo,
dQ igual a mais 30 joules, né? E dW igual a menos 30, né? Ou seja, a energia, né, ganha pelo sistema foi perdida, de modo que a sua energia também não se altera, né? Essa é a forma, né, da primeira lei, onde a gente relaciona com a conservação da energia, né? Então, se toda a energia é investida, ela for utilizada, ela não provoca variação de energia, né? De modo que a energia se conserva, né? A energia não é criada, é somente transformada de uma forma na outra. E aqui, né, o desenho, né, que iniciou a nossa aula, né, imagine que eu tenho esse bloco com a sua energia interna, recebendo calor e realizando trabalho, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer, né, de alguma energia, né, ser acumulada, digamos assim, e aí a energia interna aumentar. Pode acontecer, né, nesse processo aqui, esse bloco perder energia, né, de forma que a energia interna acaba diminuindo, ou pode acontecer que a energia ganha, né, é totalmente usada e a energia interna não varia. Ou seja, né, esse bloquinho aqui resume, né, as possibilidades, né, de ausência de variação, né, aumento da energia ou então diminuição da energia, tá ok? E como é que, né, essa primeira lei foi proposta, né? Na verdade, ela vem do chamado experimento de Joule, aqui mostra muito rápido, eu vou falar que é melhor, né? Então, olha o que Joule propôs, né? Ele fez, né, ele acoplou, né, esses pezinhos aqui, né, a uma roldana que permite a movimentação de uma hélice no interior de uma amostra de água, né, da qual ele podia medir a temperatura. Então, o que ele percebeu? Né, que o deslocamento dos pesos, obviamente, né, faz com que essa hélice gire e o giro dessa hélice provoca uma variação de temperatura. Né? Com isso, então, ele concluiu, né, que existe a possibilidade, né, do trabalho se converter em calor e do calor se converter em trabalho. Né? Então, isso, né, permite esse entendimento, né, da interconversão das formas de energia e permitiu, né, a escrita de uma expressão, né, com esse formato, né, onde se todo o calor, né, ele sai como trabalho, não tem variação de energia interna, mas pode acontecer, né, de que o calor entra e sai menos como trabalho, então a energia aumenta, ou então o calor entra e sai mais como trabalho e a energia diminui. Né? Ou seja, esse experimento aqui permitiu a escrita dessa expressão aqui, né, na qual a gente relaciona essa energia interna, né, a variação dessa energia interna com essas quantidades aqui que dependem do processo. Olha que interessante. Né? A energia interna depende do sistema, uma propriedade do estado. Né? A cada estado é uma energia interna. Quando o estado muda, existe uma variação da energia interna. Agora, a QW depende do processo. Né? Então, eu que vou colocar calor, eu que vou permitir que o trabalho saia, ou então colocar trabalho. Enfim, então existe uma relação bem interessante entre uma função de estado, né, e quantidades que dependem do processo, tá? Então, a partir desse experimento aqui, foi possível determinar, né, que uma caloria corresponde a 418 joules, né? Caloria, como eu falei com vocês no início, era a princípio, né, uma unidade de energia associada apenas a calor, né? E joules, uma quantidade de energia associada apenas a trabalho, né? Porém, com esse aparato aqui, foi possível relacionar o deslocamento a uma variação de temperatura. Então, foi possível relacionar, né, o trabalho a calor, tá? E uma descrição detalhada, né, desse GIF que eu apresento aqui para vocês, tá nesse vídeo do YouTube. É um vídeo curto, né, onde é feita uma explicação detalhada a respeito desse experimento. Não tão detalhado, né? Um pouco mais detalhada a respeito desse experimento de Joule, tá? Mas o interessante, né, o principal aqui é que vocês entendam, né, como foi possível compreender, né, que a energia é algo único, na verdade se manifesta de diferentes formas e essas formas se interconvertem, né, gerando essa equivalência entre caloria e Joule, tá? Substituindo as expressões de dQ e de dW, considerando apenas o trabalho de compressão e expansão, né, vamos ver mais à frente que existem várias outras formas, né, de trabalho.
né? Então, substituindo as expressões de dq e de dw na primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, nós temos que du igual a nc barra dt menos pdv. Né? Então, lembrando, né? du igual a dq mais dw. Né? Quem é dw? nc barra dt, tá aqui. dq, desculpa. E quem é dw menos pdv, tá aqui. Nesse caso, estou considerando um processo reversível, né? O que está entrando aqui é a pressão interna, tá? Assim, podemos dizer que para um sistema fechado no qual só existe a possibilidade de trabalho do tipo expansão e compressão, a energia interna é uma função da temperatura e do volume. Né? Então, voltemos aqui. Né? Olha, se não houver dt e nem dv, não tem du. Né? Então, a minha interpretação disso aqui é que a energia interna é uma função da temperatura e da pressão. Do volume, desculpem, ó, da temperatura e do volume, conforme eu escrevi aqui. Né? Então, façamos a derivada total dessa função, né, de duas variáveis, energia interna. Né? Então, du, né, é a variação da energia interna com a temperatura, mantendo o volume constante, e a variação da energia interna com o volume, mantendo a temperatura constante. Né? As funções de estado, né, elas têm essa propriedade. Né? A soma das variações corresponde à variação total, né? A chamada derivada total. Né? Então, essa daqui eu vou chamar de equação 2. Né? Então, a equação 1 é a primeira lei da termodinâmica para um sistema fechado, onde estou considerando apenas o trabalho de expansão e compressão reversível. Né? Então, substituir dq e dw pelas respectivas expressões. Né? A partir disso, a gente concluiu que a energia interna é função da temperatura e do volume. Né? Se a energia interna é uma função de estado, né, ela tem como propriedade isso daqui, né? Ter uma derivada total. Né? A soma das variações corresponder à variação total. Né? Então, fiz a derivada total, isso é a minha equação 2. Logo, a partir de 1 e de 2, podemos concluir que, né, voltemos aqui, quem é a equação 1? Né, nc barra dt menos pdv. E a equação 2, variação de U com a temperatura dt, mais variação de U com o volume dv. Né? Então, comparando termo a termo, né, o que a gente tem? Né, na frente do dt, nc barra. Né? Então, esse coeficiente aqui corresponde a nc barra. Na frente do dv, menos p. Né? Então, isso daqui corresponde a menos p. Né? Então, eu vou escrever agora no próximo slide essa expressão de du. Du igual, né? Na verdade, se eu escrever, eu volto para que eu já tinha, né? Não é esse o meu objetivo, não. Né? O que eu quero mostrar aqui é que variação de U com a temperatura a volume constante é NCV. NC barra, desculpa. E variação de U com o volume na temperatura constante é menos P. Né? Isso daqui é bem interessante, porque imagine, né, como é que eu vou saber a variação da energia interna com a temperatura? Né? Não tem como saber. Né? Mas existe uma equivalência entre isso e isso daqui, né, que são propriedades mensuráveis. Eu tenho, né, a quantidade de matéria e tenho a capacidade calorífica molar. Da mesma forma, como é que eu vou saber a variação da energia interna com o volume? Não tenho como saber, né, mas existe uma relação, né, uma correspondência entre isso e a pressão, algo possível de ser mensurado, tá? Então, para um gás ideal, a variação da energia interna se expressa somente como, pergunto a vocês, né? Então, ó, aqui a gente obteve que a energia interna é função da temperatura e do volume, né? E esse termo que depende da temperatura é essa parte aqui, que corresponde a NC barra dt, tá? Agora, eu pergunto para vocês, né? O gás ideal, né, o modelo de gás ideal pressupõe, né, que as moléculas não têm volume e nem interagem entre si. Então, estar num volume pequeno ou num volume grande não faz diferença, porque não existe interação entre as moléculas. De modo que eu posso pensar que para um gás ideal, a energia interna é apenas uma função da temperatura, já que o volume não vai influenciar em nada. Né? A temperatura, obviamente, vai fazer com que as moléculas tenham mais ou menos agitação. Isso tem a ver com a energia cinética, que é um termo da energia interna. Ok. Agora, o volume ser maior ou menor, né, que é o que
né, corresponde a aproximar ou afastar as moléculas, não faz diferença alguma para um gás ideal, né? Então, eu posso, né, concluir que para um gás ideal a energia interna é apenas função da temperatura. E aí eu vou escrever, né? Então, para um gás ideal, a variação da energia interna se expressa como dU igual variação de U com a temperatura num volume constante dt. Isso aqui a gente viu que corresponde a NC barra. Então, dU igual a NC barra dt. Né? Se eu estou a volume constante, NC barra V. Isso para um gás ideal, tá? Então, nós vimos que, né, aplicando, né, as expressões de dQ e de dW na primeira lei da termodinâmica, vimos uma dependência da energia interna com a temperatura e com o volume. Aplicando isso a um gás ideal, a gente vê que a dependência fica apenas do volume. E aí, juntando aquelas expressões, né, para dU e para a derivada total, a gente obteve isso daqui, né, essas equivalências, né, de modo que, quando eu aplico para um gás ideal, né, cuja energia interna é função apenas da temperatura, eu chego nessa expressão que eu estou marcando aqui agora, né? E aí a nossa conclusão, né, é que eu tenho uma expressão para a variação da energia interna de um gás ideal, que é a função apenas da temperatura, o que faz bastante sentido, e essa expressão tem esse formato, né? NC barra V dt, né? Então, a variação da energia interna de um gás ideal é CV dt, porque NC barra V a gente define como C maiúsculo V, capacidade térmica a volume constante, tá? Então, capacidade calorífica molar, Czinho. NCzinho, um C maiúsculo, que a gente chama de capacidade térmica, tá? Então, isso daqui é a expressão que relaciona a variação da energia interna para um gás ideal. Então, nessa aula a gente viu, né, calor sensível, calor latente, calor a pressão constante, calor a volume constante. Nós vimos trabalho de expansão e compressão, né, de maneira reversível, de maneira irreversível. Nós vimos a primeira lei, nós vimos o experimento de Joule, nós vimos a expressão da variação da energia interna para um gás ideal. Tá? Então, agora é voltar, ir para o caderno, ir para um papelzinho, né, organizar isso tudo, né, ler novamente o PDF, né, e assimilar essas ideias, tá bom? E depois a gente vai dar continuidade com exemplos, né? Vou fazer um vídeo de exemplos para vocês, né? Resolução de exercícios, já mandei lista de exercício. E agora, galera, é trabalhar esses conceitos, tá? Calor, trabalho, primeira lei. E a gente tem bastante coisa para ver ainda pela frente. Processos adiabáticos, processos isocóricos, né? Nós vamos ver variação de entalpia, energia livre de Gibbs, tem bastante coisa para ver ainda, mas é maravilhoso. Termodinâmica é muito interessante. Vocês vão ver, né, as expressões úteis que a gente consegue determinar, né, que nos permitem fazer previsão, né? A que a gente vai chegar mais rápido é justamente a variação da entalpia, né? Vamos ver como esse cálculo, né, permite fazer uma estimativa do calor envolvido nas reações. Isso é muito legal, tá? Então, fiquem com Deus, né? Deus nos abençoe, espero que tenham entendido. Um beijo, tá? E agora, mãos à obra para poder ler o PDF, ler a parte escrita, né, fazer a lista, colocar tudo no papel e assimilar tudo que a gente tem visto, né, tudo que a gente está vendo, né, tudo que a gente viu nessa aula de hoje. Tchau, tchau.